na Tua presença, Senhor, nesta manhã, e queremos Te louvar, queremos Te engrandecer, Senhor, e Te agradecer, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de estar na Tua casa, Senhor, Te louvando, Senhor, e trazendo as nossas ofertas a Ti. Senhor, venha, Senhor, sobre este culto, abençoe cada vida que está aqui, Senhor, abençoe o Ministério do Louvor, os pastores que estarão aqui pregando a Tua palavra, Senhor, e que esse culto, Senhor, seja direcionado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Salve os irmãos capazes do Senhor, amém? Vamos louvar o nome do Senhor. Justiça,
aplaude o nome do Senhor? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é a graça que nos move, e a graça que nos mantém vivos e cheios de esperança, né? Porque onde abundou o pecado, onde aumentou o pecado, a graça ela transborda. Amém? Nesse momento a gente vai cantar esse trecho Algo Mais que a Neve mais uma vez. E você pode depositar aqui sua oferta no gasofilaço, amém? Vamos lá? Vamos estar orando pelos dízimos e ofertas. Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, pela oferta dada aqui, Senhor. Que o seu povo seja cada vez mais abençoado, meu Pai. Abençoe também, Senhor, aqueles que não puderam, Senhor, contribuir na sua casa, Senhor. Em nome de Jesus, esteja abrindo portas, meu Pai. Abençoa as famílias deles, Senhor. E que esse dinheiro, Senhor, seja usado para a tua honra e para a tua glória, meu Pai. Com sabedoria vindo do Senhor, meu Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Vamos salvar.
e juntos nós vamos orar com ele também. Vamos orar aí pela vida do pastor Ed, que Deus possa usá-lo poderosamente como um canal de bênçãos aí para as nossas vidas nesta manhã. Amém? Estenda suas mãos, vamos apresentar aí ao Pai Pastor. Senhor, em nome de Jesus, Deus de poder e de glória, Pai, nós oramos a Ti, Senhor, nesse momento. E nós vamos ver aqui um pouco da história de Esdras, tá? Como que de uma situação muito difícil, os recursos foram aparecendo, as coisas foram acontecendo, e muitas delas totalmente fora do comum, porque o agir de Deus, ele é sobrenatural, ele é fora do comum mesmo. Então às vezes a nossa consciência, a nossa racionalidade pode não compreender, mas o Senhor está agindo, e Ele age de uma maneira assim que depois você vê, olha como veio, mas veio. Então vamos abrir livro de Esdras, capítulo 7. Vamos ler primeiro os versículos 27 e 28. Todos acharam? Amém? Beleza. Podemos ler então? Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Vamos orar? Santo Deus, clamamos ao Senhor, ó Pai, mais uma vez, aqui nesta manhã. Clamamos a Ti, ó Pai, que venha derramar o Seu Espírito Santo aqui e transborde em nossas vidas, transborde em cada pessoa que está aqui, ó Pai, o Seu Santo Espírito, para que fiquemos aqui, ó Deus, cheios da Sua graça, cheios do Seu amor, cheios da Sua misericórdia, cheios da sabedoria do alto, ó Deus, para entender aquilo que o Senhor agora vai falar conosco, e que sejam palavras de vida, palavras de bênção, palavras somente vindas do Seu trono para as nossas vidas. Desde já, Senhor, nós agradecemos e Te honramos, pois sei que o Senhor vai nos atender mais uma vez. Obrigado, em santo nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, muito se fala, né? Se fala porque se tenta fazer e se quer fazer. Nós, no geral, nós trabalhamos, empreendemos, nós queremos tocar nossa vida, nós buscamos conforto, por que não? Não há nenhum problema em querer conforto, em querer progredir e fazer por onde. Isso é bom, isso é bênção. Só que às vezes, para se atingir esses objetivos, também tem lá seus meios. Um faz campanha, ou faz aquilo, ou usa um amuleto, ou sei lá, existem várias receitas. Não vamos entrar no mérito das receitas que são usadas por aí, mas vamos ver aqui uma receita que a própria Bíblia está nos dizendo, e vamos ver com a história de Esdras. Primeiramente, qual é a situação aqui vivida? Então é o seguinte, qual era o contexto aqui dessa situação? Como nós sabemos, o povo judeu, eles ficaram exilados, né? Tiveram mais de um exílio, e esse contexto aqui foi um período que estava se encerrando o exílio na Babilônia, tá? Ficaram exilados na Babilônia. Depois a Babilônia foi dominada por um outro povo, pelos persas, e daí começou o que? O rei lá, Ciro, autorizou a volta deles, autorizou também a reconstrução do templo. Então passaram ali entre 50 e 80 anos. O templo em Jerusalém já estava reconstruído, mas Jerusalém ainda não estava uma cidade funcional, e nem o templo estava com as suas funcionalidades todas. Se vocês pegarem, eu sugiro que peguem o livro de Neemias, que é o próximo, não agora, em suas casas, vocês vão ver que Neemias relata, quando ele esteve lá, nesse período aqui, ele descreve como estava Jerusalém. Alguns lugares ele não conseguiu passar por causa dos escombros. Tinha tanto escombro, tanta ruína, que o animal que ele estava ali montado não tinha como passar. Então Jerusalém estava ainda
destruída por N motivos, inclusive tinha sido incendiada algum tempo antes. O cenário era desolador, o cenário era de destruição. E quando é um cenário desolador e de destruição, é necessário uma reconstrução, é necessário você refazer, é necessário uma restauração. E era algo que Esdras aqui estava prestes a tomar a parte dele na história para restaurar. É fácil começar a fazer um paralelo com qualquer área das nossas vidas, com qualquer área. Você pode estar num cenário desolado, qualquer um, pode ser sentimental, pode ser financeiro, pode ser de saúde, pode ser de qualquer área, pode ser de um vizinho que perturba, pode ser de uma preocupação com um familiar. N áreas da nossa vida, em um momento ou outro da nossa existência, vão estar precisando de uma restauração. Vão estar precisando. Isso é normal. Isso vai acontecer. Pois apesar de sermos escolhidos e comprados e remidos por Cristo, ainda estamos sujeitos a todas as mazelas que existem no mundo. E aqui não era diferente. Mas veja a situação. Jerusalém ainda não estava funcional. Precisava ainda refazer os muros, refazer a cidade, precisava de mão de obra, precisava de autorização para que se fosse lá. Apesar de alguma autorização prévia já ter sido dada, não tinha ido tanta gente assim. As dificuldades eram imensas, as dificuldades eram muitas. Sabe o que é muita? Para se ter uma ideia, eles, além de todo o problema ali, enfrentavam oposição de povos, de grupos de pessoas do entorno que não gostavam deles ali. E para piorar ainda mais a situação, tinha gente de dentro do povo, mas sabe aquele dentro que não é tão dentro? Sabe aquela pessoa que às vezes está ao seu lado, mas às vezes o que se diz, é triste dizer, era melhor que estivesse do outro lado e não ao seu lado? Então havia oposição e havia problemas, inclusive, de pessoas que eram para estar jogando junto, jogando o mesmo jogo, querendo fazer o mesmo gol, mas jogavam contra. Tramaram mesmo, entendeu? Inventaram histórias, tentaram fingir que queriam ali que a coisa fosse para frente, mas queriam só perturbar. Toda essa oposição estava acontecendo, mas havia uma coisa a ser feita. Havia uma missão a ser cumprida. Algo estava brotado no coração de Esdras e ele tinha que cumprir aquilo que tinha brotado. Mas como fazer? Como fazer? Primeiramente, você simplesmente não está autorizado a ir lá. Você precisa de autorização. E como conseguir a autorização de um governante que não é dos seus? Se não está te espezinhando muito, também não é necessariamente seu amigo, e que não está provavelmente, tecnicamente, teoricamente, não está nem aí com a sua causa. Às vezes, nos altos e baixos das nossas vidas, nós vamos depender de pessoas que a gente não conhece, que não são consanguíneos nossos, que às vezes não são nem nossos amigos, que às vezes não tem nada a ver com a nossa história anterior, presente ou futura, mas a gente às vezes vai depender dessas pessoas. E como depender de um estranho? Como depender da ação de um sistema, por exemplo, que está estabelecido? Veja, a situação de Esdras aqui já começava assim: eu preciso ir fazer, mas primeiramente eu tenho que estar autorizado. Eu tenho que pedir a quem? Ao Artaxerxes, ele mesmo. Para quem gosta aí dos filmes, ele era o rei da vez ali, tinha que pedir autorização. Mas apesar desse probleminha, porque diante de Deus todo problema se torna um probleminha de nada, porque o Senhor é todo poderoso do universo, é sobre tudo e sobre todas as coisas, a mão de Deus estava sobre Esdras, a mão de Deus, e ele foi até o rei. Aí eu falo para vocês, o que está aí? Versículo 6, ainda do capítulo 7. Aí é ele falando, é o Artaxerxes. Ele era escriba, versado na lei de Moisés,
dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Olha só. Primeiramente, ele dependeu de uma boa vontade, de uma autorização, de alguém que não tinha nada a ver com a causa, que era simplesmente o rei falar: eu não quero nem escutar o pedido. Se o rei falasse que não queria nem ouvir, ele não ia nem ouvir, não adianta espernear. Mas ele ouviu e autorizou. As coisas começam a se abrir. Opa, começa. Eu vi um fiozinho de esperança. Eu vi uma luzinha aqui nesse túnel. Eu vi no meio da escuridão tem um lampejo de luz. E esse lampejo é por quê? Porque a mão de Deus estava sobre ele. Vamos lembrar essa frase. Porque a boa mão de Deus estava sobre ele. E lá no final a gente vai ver como que a boa mão de Deus, por que a boa mão de Deus estava sobre ele. E por que a boa mão de Deus está sobre nós e pode estar ainda mais, cada vez mais, sobre nós também. Então primeiro, agora ele tem autorização para ir. Então a gente pega e vai, né? É assim? É só ir? Eu quero fazer uma viagem pelo Brasil inteiro, de verdade. Tenho uma vontade de conhecer todas as capitais. Eu posso ir, né? Sou um cidadão livre. É só eu sair aqui agora e ir? Não. Eu preciso de quê primeiro? Podem falar, gente. Condições. Olha só, eu tenho a liberdade de ir, todos aqui têm a liberdade, mas cadê a condição? No mínimo eu precisar de uma boa grana, bom dinheiro, precisar de muitos dias para fazer isso, tudo que eu não tenho atualmente, né? Atualmente, mas quem sabe, né? A boa mão de Deus ela vai agir e a gente vai fazer isso, aos pouquinhos, mas vamos, porque eu creio. Então ele precisava de recursos, din-din mesmo, recurso no sentido de riqueza financeira. Aí qual é a situação? Poxa, autorização tem, mas cadê o recurso? Igualzinho na nossa vida. Às vezes as coisas assim, não, aqui uma porta abriu, ok, aqui já parece que já melhorou, mas falta algo, falta recurso para executar. Só que tem uma coisa, a boa mão de Deus estava sobre Esdras. Se já seria improvável o rei atender um pedido dele, dar uma autorização, sabe o que acontece aqui? Vamos lá, vamos ler do versículo 14 ao 17. Porque Deus age no improvável. Muitos de nós aqui devem conhecer pessoas que eram totais improváveis e como se tornaram bênçãos extraordinárias. Na verdade, sempre foi uma bênção, a pessoa só não sabia. Sabe aquele fulaninho que você acha que é perdidinho, que nunca vai ter jeito? Profetiza que essa pessoa é uma bênção extraordinária na mão de Deus. Ela ainda só não sabe disso. Ela ainda não sabe. Mas é uma hora ela vai descobrir. Na hora que ela abrir um lampejo, uma janelinha para que a luz entre, o entendimento do Espírito Santo vai chegar nela e ela vai ver o quão bênção extraordinária ela é na mão de Deus. Não há caso perdido para o Senhor. E olha como Deus age. Se já era improvável uma simples autorização, olha o que acontece. No 14 ao 17. Porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Bem assim a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, oferecidas espontaneamente para a casa de seu Deus, a qual está em Jerusalém. Portanto, diligentemente comprarás com este dinheiro novilhos e carneiros e cordeiros, e as suas ofertas de manjares, e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa de teu Deus, a qual está em Jerusalém. Gente, se uma autorização para ir já era improvável, a mim, na minha humanidade, mais improvável ainda é um rei
que não tem nada a ver com isso, espontaneamente oferecer a ele o quê? Ouro, prata, ofereceu recursos. Ofereceu riqueza para ele. Olha, toma aqui, recursos para você fazer a sua viagem e chegar lá e cumprir a sua missão de restauração. Que ali estava além de uma restauração só do templo ou das coisas, era a restauração das pessoas, que havia essa necessidade naquele lugar. E agora o rei providencia para ele recursos, porque a boa mão de Deus estava sobre ele, e o improvável do improvável acontece. E veja, é possível, assim como na minha mente agora vem memórias de períodos da vida em que coisas improváveis aconteceram e bênçãos vieram da gente, onde a gente nem imaginava ou nem supunha que existia, mas as bênçãos chegaram, porque a boa mão de Deus estava agindo a nosso favor. E eu espero que na sua mente também Deus te traga à memória agora momentos em que você já foi abençoado assim. E eu espero que você continue sendo abençoado assim, seja abençoado muito, 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 muito na sua vida inteira, porque a boa mão de Deus, ela age em nós. Nos momentos complicados ou improváveis, ela age. E aqui o rei pega aqui, olha, você vai fazer sua viagem? Eu não sei, a Bíblia não dá todos os detalhes, mas a gente fica imaginando, né? Talvez o rei deve ter pensado, bom, autorizei ele aí, ok, o cara é bom, ele conhece, opa, olha a dica, hein? Ele conhece e ele pratica os mandamentos de Deus. O rei reconhecia isso, veio na escritura. Eu fico imaginando, ele deve ter pensado, como é que esse cara vai? Tem que dar um recurso para ele, né? Então eu vou dar. Mas sabe o que? Não sou eu que vou não, ó. Fala aí para tudo que ele quiser pegar voluntariamente do povo, que o povo quiser dar, dos sacerdotes, do pessoal, das cidades, ele pode recolher. Está assim, né? Agora vocês imaginem o seguinte: corre na cidade aqui, olha, o rei ofertou aí para esse Esdras ouro e prata e um monte de recursos. O rei deu voluntariamente e falou para ele o seguinte: passa aí pelas cidades e todo mundo que quiser te dar voluntariamente, você pega e leva. Se eu tenho ouro e prata, gente, e quero ficar bem na fita com o rei, eu daria uma ofertinha a mais para esse cara. Você não daria? Vou falar a verdade, né? Quem não quer ficar de boa com o rei? Você tem que se colocar no lugar deles. Tem que se colocar no lugar deles. O exemplo arrasta. Uma coisa é mandar fazer, outra coisa é quando você faz e as outras pessoas olham, poxa vida, ele faz, então a gente pode também. Então eu imagino que ele recolheu muita oferta para todo lugar. E vamos fazer a viagem. Chegar lá e vamos fazer acontecer. Só que não é só isso. Quando a mão de Deus está sobre a pessoa, ela está calçada até para os imprevistos que possam acontecer. Quem garante que todo o recurso que foi dado a ele seria suficiente para fazer a obra? Quem garante isso? Podia ser, vamos supor, colocar em valores de hoje, podia ser 20 milhões. Mas digamos que chegou lá em Jerusalém e a situação estava tão deplorável que precisava de 50, porque 20 milhões é bastante dinheiro, mas pode não ser suficiente para certas coisas. É ou não é verdade? Mas olha só como as coisas funcionam quando a mão de Deus está sobre você. Vamos ler? Vamos do 18 ao 24. Também o que? O versículo 18, tá? A ti e a teus irmãos bem parecer fazeres, do resto da prata e do ouro, fazei-o segundo a vontade do vosso Deus. Aqui ele está cogitando se sobrasse. Se sobrar, você faz aquilo que Deus der o entendimento que você deve fazer, certo? O que ele está dizendo? O que foi dado é seu, é de vocês, vai lá, executa, faz o que tem que ser feito. Sobrou, olha, o que Deus te der sabedoria para fazer, você faz. Se quiser doar, você doa. Se quiser fazer uma coisa a mais, você faz. Aí é Deus com você. Aí continua. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, dá-lo-ás da casa dos tesouros do rei. Pausa. Pausa. O que ele está dizendo aqui?
Vamos ler o 21. Eu mesmo, rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates, tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, prontamente se lhe faça. Vocês entenderam a ordem do rei aqui? É o seguinte, olha, você está autorizado a viagem, estou aqui te dando voluntariamente um monte de recursos, sai aí pela cidade, quem quiser te dar mais recursos aí para sua missão, receba, vai lá e faça. Se sobrar alguma coisa, faz aquilo que Deus te orientar a fazer, mas se faltar alguma coisa, pode pegar dos tesouros do rei. E eu estou dando uma ordem aqui para os tesoureiros, para aquilo que te for necessário, você chegar lá e pedir, é para eles te entregarem, porque eu estou ordenando isso. Quando a mão de Deus está sobre a pessoa, o improvável do improvável, do improvável, do improvável acontece. O rei aqui está dando uma ordem do seguinte: qualquer coisa que faltar, vem aqui aos meus cofres. Na prática é isso, vem aqui aos meus cofres e pega aquilo que for necessário. E aos tesoureiros já estou dando uma ordem: se Esdras chegar aí para vocês e falar, preciso de tanto aqui, é para entregar. Dá para imaginar isso? Dá para imaginar isso? É inimaginável. Aí a gente vê como Deus trabalha em favor dos seus filhos e das suas filhas. Como Deus nos ama de uma maneira profunda e como Ele tem um poder tão sobrenatural de usar qualquer um e qualquer coisa em benefício daqueles a quem Ele ama. E Ele ama todos nós. E a gente olha para uma coisa improvável dessa, que está registrada na Escritura, e é registrada fora das Escrituras também, porque é histórica, né? É histórica, a gente não precisa, que para nós é uma questão de fé, mas isso é história, isso é a história do mundo. Então alguém foi e deu e ainda falou, precisou de mais, vem pegar. É uma maravilha, né? É uma maravilha. Mas por que isso acontece? Porque a mão de Deus está sobre ele. Aí eu faço uma pergunta. Agora você tem autorização para fazer o que precisa. Você é livre para resolver alguma coisa na sua vida. Todo mundo é livre. Mas essa liberdade às vezes não implica necessariamente em ter as condições para fazer, né? Mas as condições elas vêm. E elas vêm às vezes de uma maneira ainda melhor. Só que aqui ainda faltava alguma coisa. Chegando lá no templo, chegando lá em Jerusalém, não era só dinheiro. Já ouviu essa frase? A questão não é só dinheiro. A questão não é só dinheiro. Você pega, por exemplo, uma estrutura como essa aqui, onde nós estamos. Isso aqui é uma bênção. Nós chegamos aqui, né? Tirando os irmãos que são da missionária já há maior tempo, eu, por exemplo, cheguei aqui, isso aqui já estava pronto. Prontinho, com ar-condicionado funcionando, com data show, com esse fundo aqui bonito no palco, com tudo certinho. Alguém trabalhou muito para que isso estivesse aqui. Mas uma estrutura grande, ela precisa o quê para funcionar bem? De mão de obra. Precisa de mão de obra. E Esdras agora estava com muito recurso, estava com autorização para pegar mais recursos se precisasse, mas ainda faltava mão de obra. Faltava mão de obra. Só que tem o seguinte: quando a mão de Deus está sobre você, Ele completa tudo o que for necessário. Ele providencia tudo. O tudo. Não deixa margem para uma interpretação diferente, gente. Tudo é tudo. Tudo. Cremos num Deus todo-poderoso e completo, que faz tudo completo. Tudo. E Ele providencia o que também? A mão de obra para o pessoal aí. Versículos 25 e 26. Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, que possuís, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da além do Eufrates, a todos os que sabem as leis de teu Deus, e as que não as sabem, que lhes façam saber. Ensina esse povo. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei
seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou à confiscação de bens, ou à prisão. Agora o 8, 18 e 20. Trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, capítulo 8, verso 18, um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, aí começa a falar os nomes, Serabias com seus filhos e irmãos, 18. Aí vai falar mais alguns, e Asabias e com ele Jesaías dos filhos de Merari, com seus irmãos e os filhos dele, 20. Começa a aparecer mão de obra. Depois você lê o texto todo, né? E dos servidores do templo que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220, todos eles mencionados nominalmente. Olha só, autorização para fazer, recursos iniciais, recursos adicionais, a abertura para pegar ainda mais recursos se for necessário, a autorização para fazer o que quiser quando sobrasse, e agora a boa mão de Deus providencia mão de obra para efetivamente executar as tarefas, para executar o trabalho. Então nós que estamos aqui, todos nós, estamos aqui porque a boa mão de Deus nos trouxe até aqui. Porque a boa mão de Deus faz você estar aqui colaborando com a obra do Senhor. É a boa mão de Deus que te trouxe até aqui. E se a boa mão de Deus te trouxe até aqui, eu creio de verdade que essa mesma boa mão de Deus age em todas as áreas da sua vida ao seu favor. Toma posse disso e nunca esqueça disso. Não esqueça, mas toma posse mesmo. A boa mão do Senhor está sobre cada um aqui. Não esqueça, jamais. Ainda que os ventos pareçam muito contrários. Lembra de Esdras aqui? Quer vento mais contrário que isso? Ele ainda não estava nem em Jerusalém, estava na terra estrangeira, Jerusalém lá com todos os problemas, tudo que já expliquei aqui. Mas a boa mão de Deus estava sobre ele, e quando ela está sobre nós, não tem diabo que vá fazer a gente cair. Eles vão rosnar, vão tentar, vai bradar como leão, vai tacar pedra, vai fazer picuinha. Lê o texto aí depois. Enfrentaram picuinha, enfrentaram fofoquinha, mentirosas, fizeram cartas para o rei, mentindo a respeito deles. Olha, esse pessoal é assim assado, vai arrumar um problemão para o rei, tudo. Fizeram cartas e mandaram para o rei, fizeram um trabalho contrário. Mas quando a boa mão de Deus está sobre nós, não interessa os fuxiqueiros, futriqueiros, os que tramam maldade, todos eles caem pelo próprio mal deles. Eu não lembro agora o versículo, mas isso está na Bíblia. Eles tropeçam na própria maldade, e o povo de Deus prevalece sempre. Então, mantenha-se sempre firme como povo de Deus. Mantenha a boa mão de Deus sobre você, porque Ele quer o tempo inteiro. Basta a gente permitir que ela haja em nossas vidas, certo? E o que falta agora? Falta ir. Agora é ir e fazer. Jerusalém estava distante. O que vamos fazer? Vamos pegar aqui, fazer uma caravana e viajar pelo deserto vários dias ou semanas? Não lembro quanto tempo. Um tempão. Cheio de ouro, cheio de prata, deserto ali cheio de ladrões, de salteadores. Bom, Esdras cogitou, né? Se eu pedir, porque o Artaxerxes falou que se pedir mais aí você vai ter. Se eu pedir um exército de proteção, vai ser vergonhoso, porque eu acabei de falar para ele que a boa mão de Deus estava sobre nós, a proteção de Deus. Então eu não posso passar essa vergonha lá e pedir um exército. Mas a gente precisa ir, né? O que ele faz? Capítulo 8, versículos 21 a 23. 8 de 21 a 23. Olha aqui um grande segredo para ter sucesso. Podem ter 1000 receitas por aí. Vamos falar delas. Mas aqui está uma receita bíblica para você ter sucesso na sua empreitada, para você ter sucesso no propósito que Deus mesmo coloca em você, para você realmente dar certo nas coisas. Aqui está uma receita infalível. De 21 a 23. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos
jornada feliz para nós. Ele não pediu só uma jornada com proteção, guardada, mas feliz, uma viagem agradável, uma viagem prazerosa. Foi isso que ele pediu a Deus, uma viagem feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei Artaxerxes exércitos e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto eu já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Senhor Deus é sobre todos os que o buscam. A boa mão do Senhor é sobre todos os que o buscam. Tá vendo? Para o bem deles. A mão do Senhor jamais estará sobre nós para punir, castigar ou pesar. Sabe aquela frasinha? Não, Deus vai pesar a mão e vai... Não, Deus não vai pesar a mão. Sinto dizer isso para quem gosta disso. Lamento informar, Deus não vai pesar a mão sobre você. Ah, mas a pessoa está em pecado e está fazendo tudo, ou está prejudicando a obra do Senhor, está prejudicando os servos do Senhor, Deus vai... Não. Deus não vai pesar a mão nem sobre eles. Ué, mas por que eles se dão mal? Porque a Bíblia diz que eles tropeçam na própria maldade e eles caem nas próprias artimanhas deles. Então o mal que vem sobre eles, claro, tudo é pela permissão de Deus, sim, mas é o mal que eles mesmos plantaram e caem nesse mal. Não é a mão do Senhor pesando, não. A mão do Senhor sobre nós é para o bem, para o bem daqueles que buscam a Deus. É o que está aqui na Bíblia, não falei nada demais. E sobre todos os que os buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Tá? Aí a escolha. Vamos lá. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Então assim, a mão de Deus não vai pesar sobre ninguém aqui, não tem isso. Ah, mas eu errei, eu falhei. Busca o Senhor. Busca o Senhor. E vê o que eles fizeram? Jejum. Pega outra parte aqui. Sabe o que eles faziam antes? De tudo? Oravam. Antes de começar o culto ali atrás, estava conversando sobre ungir, unção, orar pelas coisas. Nós devemos fazer isso. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, ore, abençoe, unge, impõe as mãos. Seja um canal para fluir o poder de Deus, seja sobre as pessoas, seja até mesmo sobre os instrumentos, sobre o que for, sobre aquilo que for necessário. Nós temos sim condições de ser um canal para abençoar qualquer coisa. Nós temos condição para isso. Não é de nós, é o Senhor que faz em nós. Antes de tudo, aqueles oravam. E aqui especificamente eles jejuavam e pediram a Deus. Como é que eles pediram? Orando. Então, se é uma das chaves para ter a boa mão de Deus sobre nós, orar, falar com Ele, querer a orientação dEle. E como já está explícito em toda a mensagem aqui, conhecer e praticar as leis do Senhor. Conhecer e praticar. E o que acontece? 31, 32 do capítulo 8. O final não poderia ser outro. Partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. O que aconteceu? Chegaram muito bem. Felizes. Queres a mão de Deus, a boa mão de Deus sobre a sua vida? Você quer a boa mão de Deus sobre a sua vida? Cada vez mais
abençoe tudo aquilo que você for fazer. Ore a Deus tudo que você for fazer, ora antes. Pede a orientação dele, pede a proteção dele, pede a sabedoria do alto, busque a sabedoria, busque a Deus. Quando eu falo buscar a Deus, é buscar proximidade, é buscar relacionamento. E isso está muito além, extremamente além do que frequentar um culto, que é importante, do que fazer um estudo, estudar a Bíblia, que é importantíssimo. Está muito além, está no praticar a boa vontade de Deus. Que a vontade dele é sempre boa e agradável, ela não é punitiva, a mão dele não pesa sobre nenhum de seus filhos. Não tem essa, Deus vai pesar a mão. Não, Deus não vai pesar a mão sobre você não, porque você vai buscar o Senhor, e seja o que for onde você caiu, ou seja no que for que você errou, ou seja no que for que esteja te espezinhando, te preocupando, colocando ansiedade, colocando dúvidas, tudo isso aí vai cair por terra, porque a boa mão do Senhor vai ser cada vez mais na sua vida, porque você pode buscar a Ele, e Ele atende prontamente, e Ele dá com generosidade para todos aqueles que pedem. Está lá em Tiago, vocês conhecem, vê lá na carta de Tiago. Tem falta, pede a Deus, que a todos dá liberalmente sabedoria, e não lance em rosto. Eu amo esses versículos. E ser-lhe-á dado. Está lá em Tiago. Então ressalva. Peça, porém, com fé. Com fé. Porque o que duvida é jogado, é como a onda do mar, que é jogado de uma a outra parte. Aí depois fala assim: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. É desse jeito. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Mas nós temos fé. A gente não precisava, mas temos na história exemplos extraordinários de pessoas que viveram situações, experiências extraordinárias debaixo da boa mão do Senhor. E essa boa mão do Senhor, que hoje mais uma vez nós invocamos sobre nossas vidas, a boa mão dele, a sabedoria do alto. Amém? Nós vamos orar, depois quem quiser, vamos ungir, tá? Quem quiser vir aqui, já te unge. Gostaria que você agora pensasse, quem quiser, quem desejar, qual é a causa do improvável ou difícil, seja qual for. Não interessa qual for. Isso não é um problema meu, eu vou te dizer, agora não é nem seu. Isso é um problema do Senhor. Se sua vida está nele, aquela causa que você acha que é sua, na verdade é dele. O problema que talvez você pense que é seu, na verdade é dele. Seja qual for. Seja doença, seja algo, uma incerteza sobre alguma coisa, uma ansiedade, seja financeiro, seja o que for. Meus problemas não são meus. Meus problemas são do Senhor. E eu apenas descanso no Senhor. E eu sempre falo assim, eu creio no Evangelho que é Evangelho, né? Já viram? Quantas vezes eu sou chato, vocês vão me ver falando muito isso. Eu creio no Evangelho que significa Evangelho. Boa notícia. A boa notícia que vem e refrigera a nossa alma. A boa notícia que faz a gente se deleitar nas promessas, nas bênçãos de Deus. Então pense aí naquilo que é a causa que pode ser a mais improvável. E creia e peça a Deus que Ele vai dar. Que Ele vai dar, como deu aqui, muito além de tudo. Muito além, porque as portas ficaram todas abertas. E a proteção foi total. E não há tempo hábil para isso, mas depois você vê que fizeram o que tinha que ser feito. E o povo se alegrou e ouviu. Depois lá na frente você vai ver, entra lá no livro de Neemias depois, você vai ver que o júbilo, os gritos de alegria eram tantos, porque de longe se ouviam, de longe da cidade. O resultado de tudo isso aqui, o povo estava bradando com tanta alegria e felicidade, as coisas tudo ok lá, que de longe se ouvia e ninguém entendia direito o que estava acontecendo, mas sabia que era uma alegria danada. Então pensa aí na sua causa e vamos orar agora, clamando pelo Senhor que a boa mão dele também venha agir naquilo que é necessário na vida de cada um aqui. E encerrando a oração, quem desejar, né, vem aqui rapidinho.
unge com óleo, que é bíblico e é um símbolo, tá? Um simbolismo da bênção que Deus está derramando sobre nós. É um símbolo de cura, tá bom? Que Deus venha curar todas as áreas que sejam necessárias. Amém? Vamos orar? Santo Deus amado, obrigado, Pai, nessa manhã maravilhosa. Estamos aqui em Sua presença e nós agradecemos ao Senhor que está na condição desse trabalho. Nós agradecemos a Ti, ó Deus. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem providenciado para nós, ó Pai, todos os recursos. O Senhor tem providenciado para nós a mão de obra. O Senhor tem providenciado para nós a autorização, a permissão para fazer aquilo que é necessário. O Senhor tem proporcionado para nós, ó Deus, a proteção. A Sua boa mão está sobre nós. Nós não merecemos, mas nós entendemos que é a Sua graça e é o Seu amor, ó Pai. Nesse momento clamamos mais uma vez a Ti, que cada causa que estiver sendo colocada por cada membro que está aqui, ó Pai, cada irmão, cada irmã, eu não sei qual é a causa, mas o Senhor de antemão conhece, e eu sei, ó Pai, que essa causa agora é Sua, Senhor, e nós clamamos a Ti, que a Sua boa mão, a Sua providência entre em cada recôndito dessas vidas, ó Deus, para que elas se acalmem, para que elas se tranquilizem, confiem em Ti, e que isso tudo venha a ser resolvido, ó Pai, pelo Seu poder, ó Deus, pela Sua graça, pela Sua misericórdia, ó Deus. Entra, ó Pai, com providência em todas essas vidas aqui, e se não for aqui da deles, aonde eles estiverem direcionando, ó Pai, um pedido de bênção, que o Senhor esteja, ó Deus, agindo, seja em quem for, ó Pai, seja num familiar, seja num vizinho, seja num colega de trabalho, de escola, num cliente, num chefe, aonde for, ó Pai, seja qual for os pedidos, ó Deus, que a Sua igreja aqui agora coloca diante do Senhor, assim como Esdras, lá atrás na história, ele orou a Ti, ele jejuou, ele pediu, e o Senhor atendeu, ó Pai. Nós clamamos agora, que pela Sua misericórdia também, o Senhor atenda o Seu povo, e planta em nós, ó Pai, em nossos corações, a tranquilidade e a confiança cada vez mais em Ti. Transborda o Seu Espírito Santo, ó Deus, em nossas vidas. Nós cremos unicamente no Seu agir, no Seu mover, ó Pai. Abençoe aqui essa igreja, ó Deus, de maneira extraordinária, que possamos ver aqui o Seu extraordinário cada vez mais fluindo e sendo canal de bênçãos para mais e mais vidas. Que aqui, ó Pai, essa casa seja cada vez mais uma casa de restauração, uma casa de cura, uma casa de acolhimento, uma casa de amor, ó Pai, uma comunidade feliz e livre diante do Senhor, ó Pai, para Te adorar, para crescer na fé, crescer nas experiências extraordinárias e fantásticas, felizes que o Senhor tem para nós. Desde já lhe agradecemos, pois é nisso que cremos, em o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus os abençoe. Quem desejar, vem aqui. É do Senhor agora, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não sei qual é a causa, mas o Senhor sabe essa causa aqui. Senhor, abençoe essa vida, em nome de Jesus. Tudo que for necessário. Seu filho aqui, o Pai, cada vez
vez mais veja o seu mover, veja o seu poder na vida dele, na sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Todas as causas dentro da sua família, da onde for, de vizinhos, são suas causas, ó Pai, e que o Senhor com o seu poder entre nessa vida, Pai, transformando, sarando, curando, Senhor Jesus, colocando de maneira maravilhosa, para que todos vejam, Pai, o seu mover nessas vidas, o seu poder fluindo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus, Jesus Cristo. Graças a Deus. Jesus Cristo, em geral, Pai, o Senhor conhece o seu filho, o seu servo. O Senhor Jesus Cristo entra com toda providência, com toda provisão, sabedoria do alto na vida dele, de todos os seus familiares, de todas as causas que ele tem, ó Deus, para resolver, o querer, os seus sonhos, os planos, tudo, ó Pai, agora que sejam seus, ó Deus, e que o Senhor esteja realizando na vida dele o seu querer santo e perfeito, ó Pai. Reveste, ó Deus, de alegria, reveste de força, ó Pai, reveste, ó Deus, de todas as suas bênçãos e misericórdias, em nome de Jesus. Amém. Seja alguém que ele queira abençoar, seja um canal de bênção da vida dele para essas pessoas, que o Senhor esteja entrando